tudo bem com vocês? Estamos chegando à reta final dos nossos estudos. Estamos chegando no finalzinho deles. Já já você pode dizer que fez um estudo bíblico por completo. E hoje nós vamos estudar sobre a conduta cristã. O outro estudo que nós tivemos foi sobre dízimos, né? Nós vimos ali que Deus pede de cada um de nós uma parte de 10, né? Ou seja, a maior parte fica conosco. Ele pede apenas uma, e essa uma parte deve ser devolvida na igreja. Eu não decido como esse dinheiro vai ser utilizado, como que esse dinheiro vai ser gasto. Deus já deixou ali descrito. É para o sustento da obra, para o sustento dos que pregam o evangelho de Deus. Né? Nós vimos ali desde o começo, lá, quando foi colocado o santuário, lá no deserto, já foi assim. Vamos fazer uma oração para começarmos o estudo de hoje? Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelo seu amor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Agora te pedimos o teu Santo Espírito para o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver. Como deve ser o cristão? Como que o cristão deve proceder? Eu acho interessante que Deus deixou de tudo na Bíblia, né? Nós temos todos os assuntos aqui. Nós vamos para Romanos 12, 9 a 21. Uma boa leitura, mas vamos lá rapidinho. Que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, e abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com aqueles que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, ou todas as pessoas. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, ou seja, a Deus, pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Olha, cada ensinamento interessante, né? Nós devemos nos vingar, não devemos pagar o mal com o mal. Sempre que possível, nós devemos viver bem com todos. Por que que a palavra de Deus fala sempre que possível? Porque em algumas situações não depende da gente. A gente quer, mas a outra pessoa não quer. Então, sempre que possível, viver bem com todos. Sempre que possível, sempre que depender da gente, nós devemos entender que a vingança pertence a Deus. Ó, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Importante isso, ser paciente. Ter paciência porque o problema, aquele momento de dificuldade vai passar. Confie em Deus. Sede paciente na tribulação. E na oração, perseverante. Temos que sempre perseverar em oração a Deus. Perseverar, seja na alegria, seja na hora da tristeza, seja na hora dos problemas, nós temos que ser perseverantes na oração. Qual a única dívida do cristão? Romanos 13, 8.
A única dívida do cristão: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois que ama o próximo tem cumprido a lei. Olha, é claro que em algumas situações, por algum momento, a gente precisa do próximo, mas é resolver pagar o quanto antes. Não fiqueis devendo nada a ninguém. Quando a gente fica devendo alguém, a gente fica meio que subserviente, fica meio que dependente daquela pessoa, não é mesmo? É isso aí. Devemos amar uns aos outros, porque quando nós amamos, nós cumprimos a lei. Aquela parte da lei, né? Não adulterarás, não matar, não adulterará. Não adulterar, eu já falei, não matar, não cobiçar. Essa é a parte de o amor ao próximo, que cabe o amor ao próximo. Que conselho é dado aos filhos? Efésios 6, 1 e 2. Que conselho é dado aos filhos? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha que conselho mais bonito que a palavra de Deus dá para os filhos. Obedeça ao seu pai, porque seu pai só quer o melhor para você, sempre. E que conselho é dado para os pais? Efésios 6, 4. Vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, não adianta ficar irritando o filho, pondo apelido, incitando a ira da criança, a ira do filho, mas criai na disciplina, coisa que hoje está muito fora de moda, a disciplina. As crianças fazem o que quer, chega na casa dos outros, muitas vezes faria o pai passar vergonha, porque eu acho que não, porque senão educaria dentro de casa. Mas aquelas crianças que só não pendura no lustre, porque não alcança, aí os pais vêm e não faz nada. Quantas vezes a gente vai no mercado e vê criança ali dando show e o pai, ai filhinho, sem saber o que fazer. Educar dentro de casa para não passar vergonha na hora que sair na rua. E aos empregados, o que é dito para os empregados? Efésios 5 e 6. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não faça o que você precisa fazer apenas na frente do seu patrão. Faça o seu melhor. Você pode reclamar, mas eu ganho pouco. Mas quando você foi contratado, você aceitou trabalhar por aquele trabalho, por aquele valor, por aquele salário. Seja fiel, porque quando o seu patrão não está, se você enrola, se você fica fazendo hora para fazer o seu serviço, você está roubando ao seu patrão. E Deus está vendo. Então, faça o seu melhor, quer seja na frente dele, quer seja no momento em que ele estiver ausente. E aos patrões, será que Deus deixou alguma coisa para os patrões? Vamos ver aqui em Efésios ainda 6, o versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele quanto vosso, estás no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, patrão, você não fica ameaçando o seu funcionário. Ah, eu vou te demitir. Ah, eu vou isso. Ah, eu vou aquilo. Sabe? O mesmo Deus seu é o Deus do seu funcionário. Então, Deus está vendo todas as coisas. Seja fiel, seja justo com aquele que trabalha para você. E para os maridos, o que Deus diz? Efésios 5, 25. 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Da mesma forma que Jesus amou a igreja, o marido deve amar a mulher e cuidar e proteger, não abusar do seu poder de marido
cuidar com as palavras que fala, enfim. É esse o conselho de Deus para os maridos e para as esposas. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A mulher deve ser, eu não digo que obediente, mas submissas, não no sentido de ser diminuída, porque a mulher foi criada para andar ao lado do homem, para estar ali, como fala bem claro lá no Gênesis, ela é uma ajudadora do homem. Então, está ali para compartilhar, para dividir as obrigações, os deveres do lar, da criação dos seus filhos. Com quem andar? 1 Coríntios 5, 9 e 11. 1 Coríntios 5, 9 e 11. Em cartas vos escrevi para que não vos associeis a impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, os idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem comais. Ou seja, não faça negócios com esse tipo de pessoa, mesmo que ele seja da mesma fé que você, porque nós sabemos que dentro da igreja só tem pecadores, não existe santo. Não vá para a igreja esperando que lá você vai encontrar santo, mesmo porque se fosse para ter santo, lá não seria o seu lugar, porque todos nós somos pecadores e falhos. Porém, com essa categoria de pessoas, o Senhor está nos orientando que nós não devemos nem andar, nós devemos evitar, tá bom? Com quem casar? 1 Coríntios 7, 7:39. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, quando você for procurar um marido, um namorado, procure o da mesma fé que você, para não ter divergências. Porque aqui está dizendo, olha, ainda que a mulher seja viúva, quando ela for procurar outra pessoa para se casar, somente no Senhor, da mesma fé que você, para não ter contenda dentro do seu lar. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais uma passagem com relação a essa questão. Deuteronômio 7:3. Nem contrairás matrimônios com os filhos dessas nações. Não dará tuas filhas e seus filhos, nem tomará suas filhas para seus filhos. Ou seja, ali o povo de Israel estava chegando para Canaã, para a cidade onde eles iam morar em definitivo, e Deus está falando, olha, não dê seus filhos nem suas filhas para casar com esse povo idólatra que mora em volta de vocês. Procurem casar-se com os da mesma fé, da mesma crença. É isso que nós devemos fazer. Ok? É só confirmando, então, aquilo que nós já havíamos lido aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Opa, só um minutinho que escapou aqui. 2 Coríntios 6:14. Não vos ponhais em julgo desigual, como os incrédulos, porque... Vou ler de novo, limão, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, o conselho que Deus dá para cada um de nós é não se colocar em julgo desigual, ou seja, procurar pessoas da mesma fé, do mesmo nível que você, intelectual às vezes também, né? É um assunto delicado, mas a palavra de Deus nos orienta assim, a não procurar julgo desigual. Como namorar? Vamos ver? 1 Tessalonicenses 4:4
1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 7. Porque cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo e lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Olha o conselho de Deus de como devemos namorar. É de uma forma pura, de uma forma sem lascívia, ele diz aqui no verso 4. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação. Lembrando que nós estudamos sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver mais, então, como devemos nos vestir. Olha isso. Nós vamos para 1 Timóteo 2:9. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos. Então, a nossa roupa deve ser uma roupa decente, uma roupa simples, porém decente, não com pérolas, com joias, com coisas dispendiosas. Mas vamos ver mais um conselho a respeito deste assunto. Nós vamos para 1 Pedro 3:3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouros, aparatos no vestuário. Isso não é o mais importante para Deus. Pelo contrário, ele pede para que nós não usemos esse tipo de coisa. Nós temos que ter um caráter firme no Senhor. Nós temos que nos vestir com decência, mas que essa decência venha de dentro de nós. Que seja o nosso caráter. Vamos ver mais uma passagem em Êxodo. Vamos lá para o comecinho da Bíblia. Êxodo 33:6. Já estamos acabando. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o Monte Horebe em diante. Então, desde que eles estavam lá no Monte Horebe, quando Deus estava dando a lei a Moisés, e aquele povo usou para fazer um bezerro de ouro para adorar. A partir daquele momento, Deus falou, não usem mais, porque isso era um costume que eles adquiriram com o povo pagão lá no Egito. Ali Deus falou, ó, daqui em diante, não é para usar mais esses atavios, não é para usar mais esses enfeites de ouro, né? 33:6 foi o que nós vimos. Deus pediu para eles tirarem os seus enfeites, atavios e enfeites. Vamos ver mais ainda em Gênesis 35:2 e 4. 35:2 e 4. Então disse Jacó à sua família, a todos com que eles estavam, lançai fora os vossos deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subimos a Betel. Faremos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam as orelhas, e Jacó escondeu debaixo do cavalo junto a Siquém. Então ali as joias, os pendentes, os braceletes, em outras partes falam, tudo que era de ouro, tudo que era de pérola, tudo que era enfeite, atavio, eles tiraram ali e entregaram a Jacó. E Deus pede hoje para que nós não usemos isso. Ok? Vamos ver que lugares devemos frequentar. Vamos para João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2, 15 e 17. Cadê aqui? Onde é que eu estou?
1 João 2, 15 e 17. Não amei o mundo nem as coisas no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, nós devemos escolher os lugares onde nós frequentamos, porque o que o mundo tem para oferecer para nós é muito diferente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus quer nos oferecer. Eu li o 17? Ah, não, vou ler o 17 também. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós devemos procurar fazer sempre a vontade de Deus. Qual a relação do cristão com as autoridades? Romanos 13, 1 a 7. Romanos 13, 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Olha só, Deus está nos falando que nós temos que ser pessoas que respeitamos as autoridades. Nenhuma autoridade que existe no mundo está ali sem o consentimento, sem a permissão de Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o temor, mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, é a questão da lei que nós já estudamos, né? Quem tem que temer as autoridades é aquele que não cumpre a lei, que está vivendo de forma errada. Eu vou ter medo da polícia? Se eu passar ali na rua e encontrar uma polícia, eu tenho por que fugir da polícia? Não, eu não devo nada. Quem tem que ter medo é aquele que não está andando de acordo com a lei, ok? Cadê aqui? Até o 7 eu tenho que ler. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porém, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, a lei está aí para castigar aqueles que praticam o mal. A lei, eu falo da lei porque a autoridade usa da lei, ok? É necessário que se seja sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, as autoridades estão aí colocadas por Deus. E nós temos que ser fiéis aos nossos impostos, ao respeito a cada autoridade que nos é devida. Porque quem tem medo das autoridades é aquele que deve, aquele que anda corretamente, conforme o Senhor ordena. Você veja que aqui nós vemos para todos os assuntos. Não tenho por que temer a autoridade. Vamos para a nossa última passagem de hoje. Que fez Jesus por nós? Vamos ver em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Cadê aqui? Se, porém, andarmos na luz como Ele, Deus, Jesus, está na luz, mantenhamos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo mal. Ou seja, tira de nós o desejo de pecar e coloca em nós uma natureza melhor. A cada dia, não é de uma hora para outra. Mas o objetivo é que, conforme nós vamos aprendendo,
Nós vamos colocando em prática e essas coisas, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tem que ir fazendo a diferença, tem que ir mudando o nosso caráter, tem que ir mudando essa natureza pecaminosa, porque se isso não acontece, está sendo tudo em vão, é tudo inválido, não adianta de nada. Nós temos que fazer a mudança na nossa vida, pedindo a Deus que nos dê o seu Santo Espírito para nos ajudar nisso, tá bom? Sejamos puros, honestos e fiéis a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê o seu Santo Espírito, força e sabedoria, para que você coloque em prática cada dia, cada coisinha que vai aprendendo aqui, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar? Santo Eterno Deus, mais uma vez nós temos que te agradecer pelo teu cuidado e pela tua proteção e pelo estudo da tua palavra. Senhor, nós estamos aprendendo cada dia um pouquinho mais e precisamos colocar em prática na nossa vida. Porém, nós somos falhos, fracos e pecadores. Necessitamos do teu Santo Espírito para isso. E nós te pedimos a presença dele na nossa vida, em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém. Nosso estudo, como eu já falei, está acabando. Eu acredito que nós temos só mais 1 ou 2 estudos, tá bom? Continue firme, não desista agora. Tchau, até o próximo estudo. Que Deus te abençoe e te guarde.